E afinal, o Vasco tem ou o Vasco não tem dinheiro para contratar novos jogadores? Vamos trazer toda a história dessa novela, porque o time precisa ser reforçado. Mas tem gente que acha que é perigoso usar a grana. Tem gente que acha que não. Vale, e a 777 está por trás, dando todo o respaldo. Já tem nomes de jogadores na mesa e você vai entender qual é o perfil, se realmente mudamos ou não de nível. Vamos ter as informações completas daquilo que a direção do Vasco está pensando para o futuro do seu futebol. Lembrando que ainda não tem a SAF constituída. Vamos falar sobre o time do Vasco, que volta amanhã às atividades, faltando pouco mais de 15 dias para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Será que o zagueiro Anderson Conceição é uma grande dúvida? E também vamos falar da base do Vasco, que tem estreia no final de semana e tem jogador convocado para a seleção. A gente vem já já num news muito recheado, com muita notícia quente. Se liga, ela vem aí, também esperando dias melhores do Vasco. Toca a guitarrinha! Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Aliás, vou fazer aqueles pedidos que sempre faço aqui na abertura do News. Dá aquela curtida, pegue o link, compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avise que o AVNews está entrando no ar. Torne-se membro do canal Atenção Vascaínos. Sabe por quê? Porque segunda-feira que vem, por exemplo, a gente vai ter uma grande festa. 3 anos de canal Atenção Vascaínos lá no restaurante do Almirante, com o querido Arthurzão, lá em São Januário. E mais de 50 membros do canal estarão presentes. Sim, todos estarão presentes, celebrando os 3 anos do canal. Faremos a nossa live tradicional, com todos os componentes, e vocês vão poder participar. É só ser membro do canal. Seja do Telegram, seja do WhatsApp, todo mundo está incluído. No Telegram, você participa do Arquibancada do AV. Também sendo do WhatsApp, você pode fazer pré e pós-jogo com a gente e também o News de sexta-feira. O que você está esperando? É tranquilaço. Aqui embaixo tem uma abinha, você está vendo aí o QR Code também, é só entrar, seja membro do canal Atenção Vascaínos. Olha, eu quero dar um recado importante do OneFootball para você. O OneFootball está com um concurso cultural muito importante que vai dar a possibilidade de você ver os jogos do seu time de graça. Sim, de graça. Você participa do concurso cultural que está no link na descrição desse vídeo. Você entra ali, participa e você pode ser contemplado. Não é sorteio, é um concurso cultural. É muito legal. O OneFootball, que também vai transmitir jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, também vai transmitir jogos da Champions League. Olha, uma maravilha o aplicativo do OneFootball arrebentando. Rápido, fácil, prático e sabe o que é melhor? É 0800. Aqui embaixo você baixa e participa do concurso cultural. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Gente, saiu agora há pouco, você vai ver aí na tela, matéria feita pela querida Manu, Emanuele Ribeiro, ótima jornalista da Globoesporte.com. Alô Manu, aquele abraço. Entrevista com o presidente Jorge Salgado, em que o presidente Jorge Salgado diz abertamente: a responsabilidade das contratações no Vasco, de tudo agora, é do Vasco. Ainda não é da 777. Pois bem, eu acho que eu preciso dar um esclarecimento e trazer algumas informações muito importantes para você, torcedor do Vasco. Afinal, a gente tem uma tribuna aqui que é uma tribuna livre, é uma tribuna democrática, é uma tribuna informativa. Doa a quem doer. Nós trouxemos ontem uma informação na nossa live de segunda-feira exatamente sobre isso. A responsabilidade de contratar é totalmente do Vasco da Gama. Se der errado, quem vier agora contratado, a culpa é do presidente Jorge Salgado, dos seus diretores, do Carlos Brasil, do Zé Ricardo. Só que aí tem um diferencial, a questão da grana. Porque ontem nós informamos que há sim, ou pelo menos havia, uma engenharia para tentar se tirar da 777 mais algum auxílio para se reforçar o time. Porque esse time que está disputando ou disputou o Campeonato Carioca, se sabe que não é um time suficiente para vencer ou pelo menos estar entre os 4 que vão subir para a Série A em 2023.
No transcurso disso, há uma discussão sobre a SAF. Uma reunião quinta-feira do Conselho vai definir a entrada da SAF como participante através do estatuto do clube. Apesar da lei facultar esse direito, o Vasco quer evitar qualquer problema de judicialização, pelo menos nesse aspecto. O Conselho vai referendar ou não? O que deve acontecer? Porque nas últimas duas votações do Conselho houve maioria qualificada, muita gente, quase 90% votando a favor. E aí, tendo esse ok para que a SAF seja instituída através do estatuto, daqui a alguns dias acontece a Assembleia Geral e os sócios vão ratificar. Isso dá ainda mais segurança para as duas últimas votações, porque aí sim a SAF vai ser instituída e a Assembleia Geral vai dar o ok já com uma proposta oficial da 777. Mas o que tem a ver isso tudo, gente? Porque o Vasco tem um dinheiro disponível. Poderia pegar esse dinheiro e usar para contratar. Poderia pedir um novo empréstimo, o que está descartado, porque teria muita burocracia, uma nova reunião do Conselho, garantias, discussões, como já foi dos 70 milhões. Ou então, através do Gênova, receber jogadores diretamente para o Vasco da Gama, o que a gente vai explicar já já através de um advogado de direito esportivo, se isso é legal ou não. A gente trouxe a informação ontem à noite e eu ratifico essa informação aqui, porque hoje pela manhã eu conversei com uma pessoa do alto escalão da direção do Vasco da Gama, que me garantiu que a 777, como a gente já informou na semana passada, está colocando à disposição toda a sua ciência, todo o seu material humano, através dos chefes scouts Sebastian Arens e Johann Sports, que trabalham os alemães no Gênova para ajudar o Vasco no mapeamento de jogadores na Europa e também no mercado sul-americano. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Mas o presidente Jorge Salgado acaba de afirmar que não há dinheiro, que não vai ser usado dinheiro desse aporte de 70 milhões para contratar. Mas aí a gente até entende esse posicionamento do presidente Jorge Salgado. Ele quer proteger a direção, quer proteger a 777, para deixar bem claro, se alguém contratar algum jogador agora e esse jogador não der certo, ou não ser um jogador de ponta, a culpa não é da 777. Claro, é um futuro parceiro comercial. Não há necessidade de trazer para o torcedor uma antipatia com alguém que não vai ter essa ingerência. O Vasco tem um dinheiro, 70 milhões. A 777, sim, já sinalizou ao Vasco. Vocês usem o dinheiro da maneira que vocês acharem melhor. E a informação que eu tive hoje de manhã é o seguinte: houve por parte do Vasco um convencimento aos executivos da 777 de que é necessário esse investimento para poder contratar. Faz sentido técnico e a 777 é parceiro. Olha, a gente coloca recurso humano e tecnologia. O dinheiro é de vocês. Vocês usem da melhor forma possível. Mas é claro, há uma turma dentro do Vasco que acha melhor não gastar com medo. Sim, com receio. Porque se gastar, pode ser que não passe a SAF, e aí, como é que vai pagar isso? E há também uma turma que acha, não, uma parte a gente pode usar. Vamos esperar quinta-feira, talvez a gente tenha ainda mais certeza de que a SAF vai ser aprovada, porque seria a terceira reunião do Conselho, e ainda vai ter uma AGE que deve ratificar a posição do Conselho, porque o Conselho nada mais é do que o representante dos sócios do Vasco da Gama. A AGE, ela recebe dos conselheiros a referência, olha, pode votar que a gente deu o ok. Então, basicamente é isso. Quem vota com o Conselho, vota também na Assembleia Geral Extraordinária do clube. Então, talvez tenha que se esperar essa reunião de quinta-feira para mudar um pouco esse discurso. Nada mais do que é blindar o parceiro 777. Porque hoje eu ouvi realmente que a ideia é pensar grande e contratar. A responsabilidade, volto a dizer, é do futebol. Claro que não é fazer um investimento, não vai se contratar o Felipe Coutinho, torcedor. Não vai se contratar o Paulinho, não vai se contratar o Alex Teixeira, não vai se contratar um astro internacional. Mas oportunidades de negócio estão, sim, sendo mapeadas. Eu estou trazendo essa informação aqui, confio plenamente nas minhas fontes. A escolha será conjunta entre Vasco e 777. E por quê, Flávio? Pelo seguinte, o Vasco contrata um jogador agora. E daqui a 3 meses a 777 tem a sua entrada no Vasco oficializada. E se esse jogador não for bom? E se esse jogador for um jogador de 36 anos em que não há mercado para ele? E que tecnicamente pode ser um jogador que dê ideia, pode ser que não dê tanta ideia assim. Então, há sim
Uma simbiose. Digamos, vamos dar um exemplo, um jogador é oferecido. Carlos Brasil chama a sua área de scout. Você vai conhecê-la já já. E ela entra em contato com esses dois profissionais do Gênova colocados à disposição pela 777. E aí? Vale, não vale? É legal? Não é legal? Qual é a oportunidade? É muito caro? Não é muito caro? É uma oportunidade de contratar só pelo salário? Olha, está terminando o contrato dele. Vamos tentar contratar, dar um empréstimo agora aqui para tirar ele por um preço menor? É mais ou menos assim. Isso, é claro, não quer dizer que o Vasco não vai pegar uma pequena parte desses 70 milhões para fazer isso, porque hoje se especulou um número entre 3 e 7 milhões, que não foi absolutamente confirmado. Mas a ideia é trazer um jogador erro zero, um jogador que tenha margem zero de erro, que não haja erro, mas elevar o nível desses jogadores. E não um jogador do Ipiranga de Erechim, com todo respeito a um jogador do Bangu, do Audax, enfim, tentar trazer alguém maior. Carlos Brasil vai decidir, é o executivo, mas em conjunto. Até porque, volto a dizer, esses jogadores contratados podem estar daqui a 3 meses, se forem até comprados, porque eu ouvi hoje de manhã dessa fonte exatamente isso. Pode sim, compra de passe de um jogador que esteja numa barganha no mercado. Esses jogadores podem ser da 777. Não há sentido nenhum em escolher sozinho, com dinheiro dos caras, e deixar a baranga para ele, a bucha para eles. O jogador que vier, vem para fazer diferença e não ser mais um. Claro que dentro de uma realidade financeira. Mas antes, eu quero esclarecer 2 aspectos. Primeiro, como é que é a questão da janela? Quem pode vir? Em que período? Até dia 12 de abril contrata-se quem? Pode vir de fora, pode vir do Brasil, pode vir emprestado. O jogador sem contrato, ele está livre, pode ser contratado depois do dia 12. E a janela do meio do ano? É só para jogadores de fora? Como é que é essa questão da janela? Eu vou trazer o doutor Fernando Lamar, brilhante advogado, já foi advogado do Vasco, grande figura, grande amigo, Fernando Lamar, que é um craque do direito desportivo, que vai falar sobre esse tema. E na sequência eu vou perguntá-lo sobre essa situação. O Gênova pode contratar alguém e emprestar ao Vasco? Isso não é ilegal? Isso não pode trazer problemas para o Clube Cruz Maltino? Doutor Fernando Lamar, primeiro explica essa questão da janela. Preste bem atenção. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos os vascaínos aí que estão acompanhando o canal. Então, cara, quando a gente fala em janela de transferências, na verdade o termo correto seria janela de registros, porque na verdade é o período em que o clube, no nosso caso aqui, o clube brasileiro pode registrar atletas oriundos de times estrangeiros, transferências internacionais, tá? Cada país tem uma janela de um período de registro específico. No caso do Brasil, todos eles têm, na verdade, 2 períodos de registro, né? Um no início do ano e um no meio do ano. E no caso do Brasil, o primeiro período de registro, de janela de transferências, né, como a gente chama, se iniciou em 19 de janeiro de 2022 e se encerra em 12 de abril de 2022. Ou seja, a partir de 12 de abril de 2022... o Vasco não poderia contratar, nem o Vasco, nenhum clube do Brasil poderia trazer nenhum atleta oriundo de clubes estrangeiros. Não poderia fazer nenhuma transferência internacional, com algumas exceções. Uma exceção a essa regra é se por acaso esse atleta que o Vasco, porventura, queira trazer, tenha ficado livre, tenha ficado sem contrato durante o período de registro, ou antes do fechamento do período de registro, ou seja, antes de 12 de abril. Ele estava livre antes, o Vasco ou o clube brasileiro qualquer tem como trazer esse jogador. O outro período da janela, que vale a mesma regra que eu expliquei agora, se inicia em 18 de julho e se encerra em 15 de agosto de 2022, ou seja, se o atleta não for transferido nesse período agora até 12 de abril, atleta estrangeiro, só em 18 de julho de 2022, se encerrando em 15 de agosto de 2022. Outra exceção, além dessa que eu disse, em que o atleta que estivesse livre durante o período antes do fechamento do período de registro pode se transferir, são os atletas ucranianos. A FIFA, agora no início de março, lançou uma exceção, a regra é uma exceção temporária, onde os atletas ucranianos, em que estejam em clubes ucranianos e que tenham uma proposta para sair do país,
Se tiverem uma proposta de algum clube de outro país e o período de registro, o período de janela de transferência esteja fechado, eles ainda assim podem ser transferidos excepcionalmente por conta da guerra. Essas são as duas exceções. Então o Vasco, para trazer alguém, falando aqui especificamente do Vasco, para trazer alguém de fora, agora nesse início do ano, teria que fazer isso até 12 de abril de 2022, ou então não vai poder, ou se puder vai ter que utilizar essas duas exceções à regra, ou contratar um jogador brasileiro, desde que esteja dentro dos períodos de inscrições aqui, dentro do que prevê os regulamentos de cada competição. Agora ele fala sobre a questão do Génova pegar um jogador e emprestar ao Vasco. É legal ou não é legal, Lamar? E o Vasco pode contratar normalmente um atleta vindo do Génova da Itália, desde que respeite os períodos de janela internacional de transferências, que eu já expliquei anteriormente. É uma contratação normal, seja definitiva ou temporária. A regra do período de janela internacional de transferência, do período de registro, vale tanto para transferência definitiva quanto para transferência temporária. Tá? E o Génova poderia, por exemplo, contratar um jogador e emprestar para o Vasco? Olha, poderia, desde que não ficasse configurado nessa transação de que se tratava de uma transferência ponte. O que vem a ser uma transferência ponte? É quando um clube contrata um jogador sem finalidade desportiva. Ele contrata o jogador com finalidade meramente financeira. Ou seja, ele contrata um jogador e em menos de uma semana, sem o atleta jogar sequer uma partida, ele empresta para um outro clube sem qualquer justificativa para isso. Então isso ficaria caracterizado pela FIFA, é previsto no regulamento da FIFA e nos regulamentos da CBF, é proibido isso, porque isso é caracterizado como transferência ponte, ou seja, uma transferência que não tem finalidade esportiva e sim finalidade financeira ou uma outra finalidade qualquer diversa da finalidade esportiva. Então, desde que não fosse caracterizada essa transferência ponte, desde que tivesse um período, o Génova tem um atleta contratado, o atleta está jogando lá e tal, e o Génova não tem mais interesse em ficar com o atleta e negocia para emprestar o Vasco. Tudo bem, agora o Génova contratar um jogador agora, para imediatamente transferir para o Vasco por empréstimo, dentro do período da janela, isso provavelmente ficaria caracterizado como transferência ponte e acarretaria em alguma punição para os clubes. Tá bom, Flávio? Espero ter esclarecido as dúvidas aí dos vascaínos e precisando, estou à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado, Fernando Lamar, grande advogado. Como eu disse, Carlos Brasil e Zé Ricardo têm trabalhado, têm recebido os nomes, porque os nomes continuam e há sim uma certeza, porque apesar do presidente Jorge Salgado ter dito que a responsabilidade é do Vasco e não vai ser gasto dinheiro, o Vasco vai contratar, o Vasco precisa contratar. De onde vai se tirar? Pois bem, o presidente disse que não vai se mexer nos 70 milhões. A informação que eu tive hoje é que talvez em breve, sim, vá ser usada alguma parte desse dinheiro. O dinheiro é do Vasco. O que está se tentando fazer a 777 não está dizendo, olha, contrata e use o nosso dinheiro. O Vasco é que tem que saber como usar esse dinheiro. Eu vou dar 2 exemplos aqui desse trabalho conjunto entre Vasco e 777. Os oferecimentos passam pelo crivo desse rapaz, Vitor Bastos, que é chefe de scout, coordenador de análise e mercado do Vasco, brilhantíssimo, craque naquilo que ele faz, que tem essa equipe aí que trabalha com ele já há algum tempo, um departamento que o Vasco criou, que é muito bem equipado. Ele tem, inclusive, curso, você está vendo aí, ele postou no seu Instagram, na sua conta pessoal, o Vitor, diploma da CBF, é um cara muito preparado. E que recebe os oferecimentos e entra em contato com os 2 alemães que estão no Génova. Vou dar 2 exemplos de fatos que aconteceram hoje, notícia que a gente está dando aqui em primeira mão. O Vasco recebeu um oferecimento e o mercado da Ucrânia, já falou o Lamar, é um mercado que está aberto em função da guerra. Os jogadores estão liberados até junho, podendo negociar. O Vasco recebeu hoje um oferecimento de um jogador uruguaio, do Dínamo de Kiev, Carlos de Penha. Canhoto, joga de meia, joga de ponta, é um jogador mais lento, mais construtor, de 30 anos de idade. Base do Nacional de Montevidéu, jogou na Premier League no Middlesbrough e também joga no Dínamo de Kiev, da Ucrânia, desde 2019. Porém, esse jogador caiu no scout e ficou aquela dúvida, 30 anos, será que vai? Tecnicamente vai ou não vai? Bateu na mão da comissão e a comissão acha que não seja ainda o jogador tão decisivo
por conta desse perfil, responsabilidade total do Vasco. Mas surgiu um outro jogador, e aí dentro desse perfil, está em final de contrato, é um jogador jovem e que de repente pode vir até parcelado numa possível compra, sim. E aí você parcelando, você dá o seguinte recado, paga uma entrada agora, se a 777 entrar no meio do ano, ela paga o restante. É um jogador argentino, tem 21 anos, faz 22 anos amanhã. Meio atacante, 1,75 m, 71 quilos, Botafogo e Atlético Mineiro estão atrás desse jogador. Ele é canhoto, meia do River Plate, você está vendo lances dele aí. Benjamin Hohlheiser, jogador de muito talento, tem contrato até junho desse ano. É um jogador que vale hoje em torno de $1,5 milhão, ganha, segundo o site FIFA Index, 40, 50 mil reais mês, cerca de 6 mil euros. É um jogador de 34 jogos no ano passado, 1 gol, 2 assistências, 21 partidas pela Liga Argentina, 10 como titular, e é um jogador que tem uma ótima média de passe. 20 a 40 passes certos por jogo, 83 a 88% de média de acerto. É um jogador ágil, rápido, driblador, mas que não tem grande poder de marcação. Por que seria uma boa oportunidade de negócio? Exatamente por isso. É um jogador jovem, um jogador que está em final de contrato e que poderia servir batendo na 777. Puxa, esse jogador é legal, é jovem, é bom, é talentoso, foi titular do River. O River papou mosca. Eu pude conversar hoje com pessoas que estão negociando esse jogador para outros clubes do Brasil, que me disse, olha, o River Plate papou mosca, deixou para o último e agora o negócio é ele sair da Argentina por um salário melhor e por uma grana melhor. Então é um jogador que é uma oportunidade de negócio. Vai usar os 70 milhões para isso? Talvez use um pouco. Para dar uma entrada, R$1,5 milhão, hoje fazendo uma conta, são 6, 7 milhões. Não precisa dar tudo. Dá uma entrada, talvez no meio do ano aprovou a SAF, vai e compra. Então, dentro disso é que pode ser usado com inteligência, dependendo da condição do mercado. Se o jogador estiver numa boa condição, pode ser que vá, pode ser que aconteça sim um ok por parte do Vasco e também com o ok da 777. A dúvida só que eu tenho é a seguinte: há sim uma corrente que não quer usar o dinheiro do Vasco. Esse dinheiro de 70 milhões. O presidente Jorge Salgado deixou bem claro agora. Mas eu estou tirando a minha conclusão de que é muito mais para proteger a 777 de qualquer coisa que venha a ser feita e que seja equivocada a partir de agora, como, por exemplo, a contratação de um jogador, porque o torcedor está esperando o quê? A 777 liberou a grana. Contrata um grande jogador. Não vai ser contratado. Isso não vai existir. Pelo menos por enquanto, não. Mas, de repente, vem um jogador desconhecido, poxa, mas a 777 está liberando dinheiro, vai contratar o meia do Ipiranga de Erechim? É isso que o Vasco está querendo, blindar a empresa e deixar claro, e é correto, a 777 não tem ingerência. O dinheiro é do Vasco, o Vasco faz o que quiser com o seu dinheiro. Está dando a 777 satisfação. Como disse o Josh Wander na entrevista que deu ao Globo, quando esteve aqui no Brasil, olha, a direção do Vasco não tem obrigação de me dar satisfação do que está fazendo com os 70 milhões. Mas a gente está numa vibe tão legal, né? Deu match, que a gente está sentando e conversando. Estão dizendo, olha, pagamos isso, estamos pagando aquilo, vamos fazer isso. Então, esse papo também está acontecendo para contratações. Mas volto a dizer, se o Vasco insistir na contratação de um jogador, mesmo que o scout da 777 diga, olha, talvez esse jogador para negócio não valha, é responsabilidade única e exclusiva do Departamento de Futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama e também do presidente Jorge Salgado. Carlos Brasil está com as mãos atadas. Ele precisa só entender, tem dinheiro ou não tem dinheiro. O Vasco precisa se decidir internamente. E pelo meu feeling, a reunião de quinta-feira do Conselho vai dar um start, vai dar um clique de que a SAF realmente tem grande chance de ser aprovada no Clube Cruz Maltino. E aí talvez possa se mexer em alguma coisa, não muita coisa, talvez até mesmo 3 a 7 milhões, menos de 10% ou 10% do valor, para poder ter uma movimentação. Jogador livre, jogador bom, jogador que vai receber 8 meses de contrato, 9 no máximo, de repente com esse valor vai dar para fazer. Claro que as palavras do presidente tiram um pouco o seu ânimo, mas olha, não ache que seja assim a ferro e fogo. Vem coisa por aí. Pode ser que não seja do nível que você queira, mas que vem coisa por aí. Vem sim. E já no próximo bloco, a gente vai falar sobre o time do Vasco, que se reapresenta amanhã, depois da eliminação do Campeonato Carioca, e reta final para a preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que está o zagueiro Anderson Conceição aí? Será que preocupa? Esse bom zagueiro que foi contratado e foi um dos que deu certo. A gente volta já, depois de um recadinho novo. Presta atenção, tem recado novo aqui no News.
Preste atenção no recado que eu vou dar a você agora. Uma oportunidade de um novo parceiro aqui no canal Atenção Vascaínos, no AVNews. O Portal de Concursos é um curso preparatório online para concurso público, criado por professores com vasta experiência no mercado e que tem em seu corpo docente vários craques, um time de professores com mais de 15 anos de experiência. E olha, tem duas grandes oportunidades vindo por aí. Primeiro, você vai ver aí na tela, concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com 2.000 vagas e remuneração acima de R$4.000. E também, concurso para o INSS, com 7.575 vagas e remuneração acima de R$5.000. Dois links na descrição, além do próprio link do Portal de Concursos, portaldeconcursos.com.br. Dois links na descrição para que você possa fazer esses concursos, estudar. E atenção, você que é assinante do canal Atenção Vascaínos através desses links, usando AVNews 50, você tem 50% de desconto no seu curso. E você vai poder estudar e poder, quem sabe, passar nesses dois concursos e trabalhar honestamente, corretamente e ainda ganhar o seu dinheiro. O que você está esperando? Portal de Concursos, parceiro do canal Atenção Vascaínos, a partir de agora. Antes de falar do time do Vasco, que volta amanhã às atividades, eu quero dar um recadinho do Renda Extra para você. Tem muita gente ganhando dinheiro em casa, no conforto do seu lar. Só você ter um bom celular, um bom computador, com boa internet, você trabalha em casa e ganha em dólar. Como é que você faz? Aqui na descrição desse vídeo tem um link, você entra ali e faz a compra do seu curso lucrando em home office. Você paga R$47. Você tem uma equipe de suporte que dá toda assistência para você e você trabalha e estuda para trabalhar. Isso é muito importante. Você vai ter todas as benesses. Mas se você não conseguir aprender, mesmo com toda essa parte de aparato que a gente disponibiliza para você, você vai ter o seu dinheiro devolvido. O que você está esperando? Não tem o que esperar. Matricule-se já, lucrando em home office. Estude, aprenda a trabalhar em casa e ganhe em dólar. Amanhã o time do Vasco volta às atividades no CT Marcelo Barbosa, depois da desclassificação no Campeonato Carioca diante do Flamengo. A preparação para a Série B se inicia já, mais intensiva. Já começou desde janeiro com a pré-temporada. Na verdade, o Campeonato Carioca seria também uma grande preparação. São 17 dias para a estreia. Preocupação, porque o Vasco precisa montar um time, como nós falamos no primeiro bloco, tem muita gente que precisa chegar para reforçar ainda mais, não só o 11 titular, mas o elenco. E aí essa questão de dúvida, de contrata, tem grana, não tem grana, mas a gente já explicou. E também jogadores lesionados, principalmente aqueles jogadores mais importantes. O mais importante de todos, o zagueiro Anderson Conceição. O zagueiro Anderson Conceição, que sofreu uma fratura na vértebra e está, pelo menos por enquanto, alijado de qualquer tipo de treinamento de contato. Mas antes que eu possa entrar um pouco mais nesse assunto, eu vou direto ao especialista. Dr. Marcos Teixeira, um dos ótimos médicos do Clube de Regatas Vasco da Gama, departamento que é cuidado pelo Dr. Gustavo Caldeira, que também nos atende sempre muito bem. Dr. Marcos Teixeira fez questão de nos enviar uma explicação sobre os procedimentos a partir de agora com o Anderson Conceição. Jogador que não teve contato ainda com o departamento médico do Vasco, vai tê-lo amanhã na reapresentação, mas ao que parece o prognóstico não é assim tão feio. E o Dr. Marcos Teixeira vai falar da lesão e daquilo que precisa ser feito para que o Conceição volte. Será que ele vai precisar usar algum tipo de aparato, algum colete, alguma coisa? Com a palavra, o médico do Vasco. Fala, Flávio, tudo bem? Então, essa fissura, a gente chama isso de uma fratura incompleta, né? Ou uma fratura sem desvio, de maneira que o osso não tenha saído do lugar. Ele rachou, mas ele não saiu do lugar. Então, isso dá um prognóstico muito bom de tratamento. Na verdade, por se tratar da costela que foi, é basicamente vencer a dor e ele consegue jogar com o osso ainda em fase de consolidação, desde que a dor esteja controlada, entendeu?
Então, o importante agora é o controle da dor e ir permitindo que ele faça os exercícios de uma forma progressiva até que ele esteja totalmente reintegrado ao grupo. Então, não precisa de imobilização, de colete, nem nada disso. Bom, então deu para entender, né? Ele teve uma fratura sem desvios, o osso racha, mas não sai do lugar. Na verdade, o Conceição vai ter que cuidar de melhorar a dor, controlar a dor. Ele vai fazer exercícios em separado, em campo e indoor, mas sem nenhum contato, mas vai manter a forma física para que possa, em breve, poder voltar aos campos. Para a estreia, sem problema nenhum, Anderson Conceição estará liberado e vai poder reforçar o Vasco. Um outro jogador que não se machucou, mas poderia ter se machucado muito sério, foi o lateral direito, o Léo Matos. Eu vou botar algumas imagens aí, porque pouca gente percebeu, achando que o Léo Matos teve um problema muscular, que ele se arrebentou na parte do adutor da coxa. Não, ele tomou um bico do atacante Lázaro do Flamengo. Vamos ver as imagens aí, pode botar aí na tela as imagens. Você percebe que o lance vai à frente e ele toma um bico do Lázaro e cai. Aquilo dói demais. Tanto é que eu percebi na transmissão, quando ele cai sentindo dor, ele olha para o juiz e diz, ele me chutou. Eu não entendi muito, porque eu falei, bom, mas se é um negócio muscular, o que tem a ver o chute? Não, não foi uma lesão muscular, foi um trauma. Ele tomou um bico naquela região, por isso que não é considerado nem lesão. Ele não teve nenhuma lesão, foi só um trauma que já está ok, e nem cartão amarelo para o Lázaro, que chegou ali bicando absolutamente tudo. Expectativa para essa semana também da apresentação do atacante do Bangu, Lucas Oliveira, que já contratado, já vem treinando com o grupo, mas o Lucas Oliveira deve ser apresentado oficialmente como jogador do Vasco. O Lucas que está fora desse padrão 777, é um jogador contratado antes. Aliás, o companheiro Joel Silva, do site Jogada 10, nosso parceiro de todas as sextas-feiras aqui no News, divulgou agora há pouco no seu site, em uma matéria escrita por ele, confere lá, uma informação que a gente também conseguiu apurar aqui, de que o Vasco já tem alinhavado mais uma contratação, mas fora dos padrões 777. Um jogador que já estaria mais ou menos encaminhado. Pode ser um defensor. Levantou-se um nome, e eu fui atrás do ex-zagueiro do Vasco, Henrique, que hoje é gestor do futebol do Audax, a respeito de Tomás Caíque, um zagueiro de 26 anos de idade, de 1,92 m, que também faz a lateral esquerda. A direção de futebol do Vasco desmentiu que não tem absolutamente nada, mas há um zum danado de que possa ser esse jogador ou outro, mas a princípio seria um jogador para a defesa, em função da ausência de zagueiros. O Vasco está perdendo o Luiz Cangá, que está indo embora, o Ulisses vai ficar 4 meses parado, e o Vasco tem apenas o Juan Quinteiro, tem o quarto zagueiro Anderson Conceição e 2 meninos da base, Pimentel e Zé Vitor. Por isso, a necessidade de trazer mais um zagueiro. Mas esse jogador, volta a dizer, fora dos padrões da 777. É um jogador contratado antes. É a informação que a gente tem, confirmando aquilo que informou o companheiro Joel Silva. Então, a gente vai esperar. Sobre Tomás Caíque, pelo menos o Vasco nega, o zum é bem grande, mas não há nenhuma confirmação. Já já, a gente vem no bloco final aqui do News, falando de base do Vasco da Gama. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por tempo de serviço? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe as parcelas do seu saque sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação. E você que já fez o resgate uma vez, pode fazer em mais parcelas de novo. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia. E para concluir esse AVNews de hoje, eu quero dar algumas informações relacionadas à base do Vasco. O Sub-20 do Vasco estreia no sábado no Campeonato Carioca e o Sub-15 e o Sub-17 também estreiam no sábado, só que na Copa Rio. Depois de renovar os contratos de Marlon Santos e Marlon Gomes, de Juan Batatinha,
de Julião e de Cadu, todos jogadores do Sub-20. O único jogador que ainda não deu as caras e que realmente não vai ficar no Vasco é o meia lateral Caio Buiú. Incrível como é que o Buiú resolveu sair do Vasco, não renova o contrato, não treina com o grupo e prefere ficar assim. Quem também renovou o contrato foi Eric Marcos. E você está vendo aí a foto de 3 jogadores do Vasco que foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17. Que bom ver o Vasco de novo com os seus jogadores na Seleção Brasileira. O goleiro Felipe Gabriel e o volante Matheus Ferreira, jogadores do Sub-17, e ainda do Sub-15 Rodrigo Pajucá, jogador que tem idade ainda de Sub-15, mas está convocado também para a Seleção Sub-17. Boa sorte aos 3, ao Felipe Gabriel, ao Matheus Ferreira e ao Rodrigo Pajucá. E para encerrar, antes da hora do abraço, parabéns ao Vasco, que desde o ano passado faz o ciclo de palestras, levando especialistas em várias áreas para palestrar, principalmente para os jogadores Sub-20, Sub-17 e Sub-15. Na próxima segunda-feira deve acontecer mais uma palestra sobre um assunto muito importante: educação financeira. Sim, um jogador de futebol precisa ter boas pessoas ao seu lado, precisa entender que o dinheiro acaba e que precisa administrá-lo muito bem. Por isso, parabéns ao Vasco por essa iniciativa. Fiz questão de pedir à assessoria do Vasco material sobre essa palestra, sobre esse detalhe, para poder divulgar na semana que vem, porque acho que muitos jogadores se perdem pelo caminho por conta da irresponsabilidade na hora de gerir o seu dinheiro. Agora, a hora do abraço, em nome das mostardas artesanais Dádiva, a Dádiva arrebentando com a balsâmica, com a cacauana, com a Brasilis, com a Dijon, com a mostarda e mel, maravilhosas mostardas para você fazer os seus molhos, para você usar nos seus aperitivos, enfim, mostarda de alta qualidade. Aqui embaixo passando o Instagram e passando o telefone, é só procurar e o Vinícius atende vocês. Quero mandar um grande abraço ao pessoal da Live Sport, rapaziada boa lá na Barra da Tijuca, ao Caio, ao Bilula, ao Leandro Kalimann, o argentino, como diria o nosso galo, Leandro Kalimann. Grande abraço para todos vocês e um abração especial ao querido Emerson Júnior, grande Emerson Júnior, lá da Rádio CBN de Alagoas, parceiro nosso, que em breve pode estar aqui conosco, quem sabe aí comentando jogos no Campeonato Brasileiro. Emerson Júnior, aquele abraço, figuraça, é o homem da vantagem mínima, né? Que disse que o Marcelo Cabo é o treinador da vantagem, amante da vantagem mínima. Figuraça o nosso Emerson Júnior. É isso, gente. Estamos chegando ao final do News de hoje com muitas informações, muito recheado, como sempre. Conto sempre com o seu like, com o compartilhamento desse link para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, que você se torne membro também. Amanhã de manhã eu estarei no Acorda Vascaíno, lá no canal AV+. Curta também o canal AV+, tem muita coisa boa acontecendo. E eu peço a você que se ligue amanhã também de manhã. Tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. À tarde tem o Boletim AV com a Jéssica Dias. E à noite eu volto com a AV News. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, turma.